Nesta visita ao Museu Militar em Lisboa, vamos acompanhar a história militar de Portugal, desde a sua fundação até às campanhas da África. Fundação de Portugal. Sonho. Realidade. Aconteceu no âmago da reconquista cristã da Península. Portugal, que nasceu num condado, foi o produto do querer dos homens desse condado. Esse condado, dado a Dona Teresa e ao Conde Dom Henrique por Afonso VI de Leão e Castela, o sucessor de Fernando Magno, o homem que começa a reconquista cristã do território nacional e que conquista Coimbra com o apoio do moçárabe Seznando. Esse condado portucalense, com a terra do Porto, a terra de Coimbra, a terra de Santarém, essa projeção sobre o Tejo, sonho de Afonso VI. Esse condado foi objeto de variadíssimos confrontos. Quando nasceu a história militar de Portugal, quando, perdido no tempo da história, Nuno Menendez perde nas margens do Cávado a Batalha de Petelani, que leva a que a história militar de Portugal seja mais velha 50 anos do que a sua história política. Este condado, que se vai transformar num reino, nasce para um chefe de Estado português, na primeira tarde de Portugal, 24 de junho de 1128, nos campos de São Mamede, quando o infante Afonso Henriques, revoltado contra sua mãe, Dona Teresa, a infanta rainha, filha bastarda de Afonso VI, amancebada ou casada com Fernão Pérez de Trava, nos campos de batalha de São Mamede, a vontade do povo do condado, o seu amor e a sua necessidade de independência levaram à primeira vitória portuguesa. Daí para a frente, este condado vai se projetar em lutas contra Leão e Castela na Galiza, em lutas contra o invasor almorávida, os árabes do norte de Marrocos, sobre o sul de Portugal. Fronteira que mais ou menos passa em Leiria, na sua fortaleza, destruída pelos almorávidas. Em resultado dessa destruição, o avanço sobre o sul, quando Dom Afonso Henriques vence a Batalha de Ourique. E ao vencer a Batalha de Ourique é aclamado pelos seus homens, nesse 25 de julho de 1139, como rei de Portugal. E essa aclamação tem o seu efetivo, marcante e absoluto entendimento em 1143, quando em Zamora, Afonso VII, filho de Dona Urraca, meia-irmã de Dona Teresa, aceita Portugal como reino independente, muito embora através da posse de Zamora e através do pagamento do dízimo ao Papa, reino independente, mas não tanto, dependendo muito do Imperador das Espanhas, dependendo muito da Santa Sé. Estávamos na Europa da Igreja. Estávamos na Segunda União Europeia, aquela que sucedeu ao Império Romano. Mas ainda dentro dessa união, em 1179, pela bula Manifestus Probatum, Portugal torna-se, na realidade, independente de facto. E a coroa de Portugal passará de pais para filhos. Este primeiro reinado é absolutamente fundamental. Se uma pátria tem pai, Afonso Henriques é o pai da pátria portuguesa. É ele que atinge a linha do Tejo.
É ele que conquista Santarém. É ele que conquista Lisboa. É ele que leva as bandeiras da cristandade até ao Alentejo. Acompanham-no as milícias municipais. Acompanham-no o espírito da municipalidade. Portugal tem um rei, que é o Rei Pai. Portugal não tem o feudalismo que então dominava no restante da Europa cristã. Portugal, com Afonso Henriques, chega até ao Val do Sado. Interna-se no Alentejo. Marca a sua independência. Com o filho de Afonso Henriques Sancho I, o povoador, Portugal agarra-se à terra. Muito embora Dom Sancho conquiste Silves, é agarrado à terra que ele vai fazer da primeira dinastia, a dinastia de Borgonha, a alavanca real do reino de Portugal. Afonso II, o Gordo, marca para Portugal a sua afirmação nos demais reinos da península. É ele que dá grande força às ordens militares. A Ordem do Templo, a Ordem de Santiago, a Ordem do Hospital, que aparecem reunidos na conquista definitiva de Alcácer do Sal, como vão aparecer reunidos na Batalha das Navas de Tolosa, em que Portugal marca a sua real presença na península como força independente. Sancho II lança-se na conquista algarvia, atinge o Guadiana, atinge Ayamonte. Cai pelas lutas intestinas que existiam entre a grande nobreza, a Igreja, afinal de contas, o reflexo do feudalismo europeu sobre Portugal. Há uma guerra civil. Sancho II cai. Sucede-lhe Afonso III, o bolonhês. No seu reinado faz-se a conquista definitiva do Algarve. É um homem evoluído. O seu irmão, evoluído e senhor de toda a possibilidade de marcar para Portugal um monarca que seja, na realidade, o seu primeiro chefe de Estado. Na ideia que nós temos de chefe de Estado e estadista. É Dom Dinis, o lavrador. É o homem que, através do Tratado de Alcanices, marca as fronteiras de Portugal, as mais antigas fronteiras da Europa. É o homem que nacionaliza as ordens militares. A Ordem do Templo, transformada na Ordem de Cristo. A Ordem do Hospital, essa manteve-se como uma ordem eminentemente pontifícia, mas a Ordem de Santiago tem o seu ramo português tornado independente do ramo castelhano. O mesmo a Ordem de Avis, que se independentiza completamente da Ordem de Calatrava. Dom Dinis é o pai da Marinha portuguesa. É ele que tem a ideia de uma marinha que seja capaz de fazer o comércio e fazer a guerra. Para isso, traz um dos peçanhas para almirante da esquadra portuguesa. Afonso IV, o Bravo, o homem que afirma Portugal no contexto das demais nações ibéricas, quando comanda o exército português na Batalha do Salado. É ele também que lança a grande aventura marítima com a chegada dos portugueses às Canárias. Dom Pedro, o homem marcado pelo drama de Inês de Castro, é o pai do rebento, filho natural, Dom João, que aos 6 anos de idade é mestre de Avis. Esse Dom João que vai ser uma personalidade marcante na história de Portugal. Dom Pedro, que foi o homem que encheu o tesouro de Portugal. Tornou Portugal num país muito rico. Fortuna malbaratada por Dom Fernando, o seu sucessor. O Formoso, dominado por Leonor Teles, dominado por uma paixão funesta, ao arrepio da vontade da nação portuguesa, vai ser o causador, o verdadeiro motor, através de 3 guerras com Castela, no perigo total da perda da independência. Depois da Terceira Guerra com Castela, o casamento da sua filha Dona Beatriz com o rei de Castela, Dom João.
levam a que essa independência seja posta em causa. Portugal poderia ter um monarca estrangeiro, Portugal poderia ter um monarca castelhano. Entramos no período do interregno, em outubro de 1383, com a morte de Dom Fernando, o domínio de Portugal por Leonor Teles e pelo seu amante, o Conde de Andeiro. Conde de Andeiro que é morto em Lisboa, no Paço da Par São Martinho, por Dom João, o filho natural de Dom Pedro, o mestre de Avis. E é em torno dele que se junta a força nascente da burguesia com Álvaro Pais. É em torno dele que se junta a vontade nacional. Ao lado dele aparece o vulto formidável de patriota, de líder, de comandante, de Nuno Álvares Pereira. É ele o vencedor dos atoleiros em abril de 1384. É ele que consegue, através da sua força extraordinária, que João das Regras leve à votação em Coimbra, nas cortes da realeza de Dom João, o mestre de Avis. A vitória dos atoleiros, a vitória no cerco de Lisboa, esta força extraordinária do Portugal que quer afirmar a sua independência, vai ter o seu apogeu na primeira sala que nós temos aqui no Museu Militar, a Sala da Batalha de Aljubarrota. Essa batalha decisiva para a independência, a afirmação da independência de Portugal, numa afirmação, afinal de contas, do que foi a luta gigantesca da sua primeira dinastia, que eu procurei, muito resumidamente, apresentar aos visitantes desta casa.